Olá, doçurinhas e doçurinhos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas para você nunca mais errar em nenhuma receita de bolo que você for testar por aí. Dica número 1: seguir a receita. Sim, sempre devemos respeitar as receitas que a gente for fazer, seja de qualquer tipo de doce, porque todas as quantidades que estão ali listadas, elas foram pensadas de determinada forma que fazem a receita funcionar. Então, qualquer quantidade que você altere na sua receita irá alterar também no resultado final que você pretende alcançar, seja com o bolo, seja com qualquer outro doce. Dica número 2: usar todos os ingredientes em temperatura ambiente. É muito importante que todos os seus ingredientes estejam na temperatura certa, a não ser que a receita peça que sejam ingredientes frios ou quentes. Se os ingredientes estiverem em temperaturas diversas, eles podem causar reações químicas na sua receita de forma indesejada, como por exemplo, se nós utilizarmos a manteiga, o leite ou os ovos que costumam estar nas geladeiras diretamente na receita, pode acontecer dela talhar. E aí vai separar a gordura do líquido e pode ser que você não consiga mais voltar na forma como deveria estar. Ou no caso, se você, por exemplo, for fazer um brownie e você colocar os ovos na sua mistura de chocolate derretida quente, os seus ovos podem cozinhar ali dentro da receita e resultará num bolo não muito gostoso, num bolo meio embatumado, meio solado. Então não vai dar muito certo. Sempre em temperatura ambiente. Dica número 3: sempre pré-aquecer o seu forno. Sim, é muito importante a gente pré-aquecer o forno por conta das reações químicas, principalmente do nosso fermento que irá atuar para o nosso bolo crescer. Quando você não pré-aquece o forno e você coloca o seu bolo direto lá, com o forno ainda meio geladinho ali para depois só esquentar, podem acontecer algumas reações indesejadas. O seu bolo pode demorar muito para crescer, vai fazer com que o fermento tenha uma ação diferente daquela esperada e o seu bolo ele pode tanto murchar, ele pode embatumar, ele pode não crescer, pode acontecer diversas coisas ali dentro que a gente não quer que aconteça com o nosso bolo. Então o importante é sempre a gente pré-aquecer e só colocar lá dentro quando já estiver na temperatura ideal. Dica número 4: nunca abrir o forno durante a cocção. Quando o seu bolo está lá dentro do forno, todo quentinho, bonitinho, você não pode abrir o forno de maneira nenhuma antes dos 20 minutos. No nosso bolo, um dos principais ingredientes da nossa receita é o nosso fermento químico. E ele tem uma cocção muito lenta, ele age de forma muito lenta no seu bolo. Se você abre o seu forno durante essa cocção e durante esse tempo em que o fermento está agindo no seu bolo, ele vai instantaneamente interromper essa ação e ele vai parar de fazer crescer o seu bolo. Quando a gente abre o forno, nós temos em média uma perda de 20 graus a cada abertura de forno que a gente faz. Então, se a gente faz isso no meio da cocção, enquanto o nosso fermento está lá agindo bonitinho, ele vai perder toda a força, vai murchar o seu bolo, vai fazer o seu bolo afundar no meio, vai fazer o seu bolo ficar embatumado, tudo que é ruim. Nunca abra o forno durante a cocção. Dica número 5: sempre untar a sua forma. Sempre, em todas as hipóteses que você for fazer qualquer tipo de bolo ou de doce, unte a sua forma. Seja com manteiga, com margarina, com óleo, com banha de porco, com papel manteiga, qualquer tipo de gordura que você tem em casa vai te ajudar a untar a forma. Só com o óleo já resolve o seu problema. Claro que o ideal é a gente colocar óleo e farinha ou óleo e cacau ou algum tipo de achocolatado, no caso dos bolos de chocolate. Mas o importante aqui é sempre untar a forma. Isso vai garantir que na hora de você desenformar, ele não vai quebrar, não vai grudar na sua forma, não vai ficar nenhum pedaço grudado, faltando na hora de você desenformar. E aí seu bolo vai ficar sempre muito bonito na hora de servir. Dica número 6 e a última dica: sempre esperar o seu bolo ficar de morno para frio para você desenformar. Quando nós tiramos o bolo do forno e ele ainda está ali quente, as partículas que estão ali dentro do bolo, elas ainda não se firmaram e não tiveram tempo de todas ficarem em seu devido lugar e todas acomodadinhas.
Se você tentar desenformar o bolo assim, pode acontecer do bolo quebrar, como já aconteceu comigo algumas vezes. A gente se empolga ali que o bolo tá todo bonito, desenforma e sai aos pedaços, que está tudo ali borbulhando e não teve tempo de se assentar. Então sempre espere ele estar de morno para frio. Mas cuidado, não espere também o bolo esfriar por completo. Isso dificulta na hora de você desenformar, porque ele pode não estar tão fofinho quanto você gostaria e ele pode ficar um pouquinho enroscado na sua forma. Então sempre de morno para frio, assim não tem erro. Essas foram as dicas que eu tinha para passar para vocês e acreditem em mim, aprendi da pior forma, sempre na prática. Me contem aqui nos comentários se vocês têm mais algumas dicas para compartilhar com a gente, seja aquelas dicas das avós, dicas das mães, elas sempre funcionam. Então deixa aqui nos comentários para eu saber. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e deixar o seu like. Espero que tenham gostado. Até a próxima!